Olá, seja bem-vindo para mais um estudo da Bíblia e hoje vamos refletir sobre fé. No vídeo anterior, nós falamos na experiência de Timóteo como a fé transformadora, a fé não fingida, a fé do mártir, daquele que obedece e segue. E hoje a gente vai ver a fé como ferramenta na parceria da intervenção de milagres. Mas antes da gente começar, gostaria que você desse aquele like, joia aí pra gente, assinasse as nossas notificações. Se você não segue a gente ainda, se inscreve no canal para que você fortaleça a gente e também seja edificado pela palavra de Deus. Vamos ao estudo? A primeira referência que a gente vai ler está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, verso 22, diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, preste atenção, rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está morta, rogo-te que venha e lhe ponhas as mãos para que ela sare e viva. Bom, é um dos textos conhecidíssimos aqui no Evangelho e na sequência a gente vai encontrar a experiência de mais a mulher do fluxo de sangue e a gente vai continuar falando sobre isso. Eu gostaria também de que você desejasse alguma palavra específica, um estudo específico ou temas. Vamos estudar a Bíblia, você deixa aí, escreve, participa com a gente e sugere temas para que toda quarta-feira tenha um vídeo novo falando sobre isso. Vamos lá. A primeira manifestação da fé aqui é uma fé que ela quebra paradigmas e ela trabalha literalmente no orgulho humano. Preste atenção que Jairo não era uma figura desconhecida. O texto aqui, o escritor Marcos, chega a fazer referência dizendo que Jairo era um homem de influência na sinagoga. Não era uma pessoa desconhecida daquelas outras ali. Na sinagoga havia o burburinho, nós lhe situando historicamente, de que algumas pessoas não eram muito simpáticas aos ensinos de Jesus, nem na época das suas aparições, e os seus ensinos eram ensinos extremamente revolucionários para a época. Algumas práticas e a vida religiosa de Jesus era bem diferente da prática das pessoas que exerciam influência de ensino e ministração. Jesus, portanto, era um rabi, que quer dizer mestre, no estilo mais popular, no estilo mais populoso, de estar cheio de pessoas. E a despeito das figuras e das resistências que Jesus enfrentava, aqui acontece uma necessidade na casa de Jairo. A filha dele está com febre, ele sai de casa e deixa a filha doente. Para ele, a filha ainda não está morta, está em estado grave. E ali começa a primeira quebra do orgulho. Em direção ao milagre, em direção à necessidade, deixamos de lado os nossos orgulhos, as nossas crenças, os nossos valores, porque quando chega no caso de vida ou morte, então a gente se fragiliza e diante da morte não tem nenhum ser que permaneça duro, orgulhoso. E se a gente observa aqui nesse texto, Jairo então, ele vai e insiste muito. O texto diz assim que ele fala muito, como que Jesus faça alguma coisa pela minha filha, mas você precisa ir lá em casa e impor a mão sobre ela. Só que Jesus estava cercado de pessoas e Jesus não disse para ele em nenhum momento que não iria. Então ele permanece. Segundo a necessidade, ele ativa a fé. Ele diz assim: só tem uma solução para mim. Se eu for lá e falar com Jesus, ele pode me socorrer. Nesse momento, ele não pensou nos mestres da sinagoga, nos seus companheiros de sinagoga. Ele pensou naquele mestre que é sensível às necessidades, principalmente dos que sofrem. Quando ele olhou para a dor dele e na dor que qualquer pai que ama de verdade uma filha, que ama um filho, ou uma mãe, ou qualquer outro ser humano que tem compaixão e misericórdia, ele vai fazer intervenções nessa natureza. Seguindo a história bíblica aqui, enquanto Jesus se desloca para a casa dele, ele sofre uma intervenção ali de uma mulher que está desesperada e naquele dia ela deve ter amanhecido muito disposta, disse: hoje é o dia que eu vou resolver o meu problema. Então ela tem uma outra manifestação de fé. Lembremos que no vídeo anterior nós falamos da fé como duas palavras, que é emuná,
do hebraico, que significa apego de sobrevivência. Não existe outra alternativa de vida para mim. E a palavra pistis, do grego, que significa esperança e um fôlego que vem de alguém que é superior para me fazer viver. E aqui a gente vê essas duas manifestações aqui. O Jairo demonstra o emuná, eu me agarro a você, e aqui Jesus leva pistis, leva a esperança através de uma fé que ele vai conduzir para a sua casa. E aí vem uma lição muito interessante. Voltemos aqui à mulher. Ela para e toca na orla de Jesus. Olha quanta coisa rica nessa passagem. Primeira coisa, que uma mulher no estado de fluxo sanguíneo, de menstruação, pela lei judaica, ela não podia nem estar no meio das pessoas. E a Bíblia diz que ela estava já com 12 anos. Não é que ela estava sangrando 12 anos. Dizia que ela tinha uma menstruação desenfreada. Quando a gente lê esse texto e a gente ouve explicações parecendo que é uma mulher que tem 12 anos que ela está sangrando. Nenhum ser humano resiste uma hemorragia de 12 anos contínuo. Aqui fala que o fluxo menstrual era descontrolado, desregrado daquela mulher. E ela vai e se aproxima de Jesus. E quando ela toca na orla de Jesus, e a orla, não sei se você já viu o manto judaico, só para deixar a ilustração, eu vou deixar aqui uma foto para você estar acompanhando, vai aparecer aqui. Então, ou se não, em qualquer local aqui do vídeo vai aparecer. Mas preste bem atenção. Essas duas tirinhas que aparecem aqui, que o sacerdote usa, ou as pessoas quando estão fazendo as suas orações, eu estive lá em Jerusalém, é uma coisa muito comum eles usarem a estola sacerdotal, o talite, mas também usa uma peça por baixo da roupa e fica duas tiras passando. Jesus, portanto, era um desses mestres, e quando ele andava, ele vestia essa roupa também. Então, com certeza, ela pegou numa dessas tiras aí, na orla. A orla quer dizer essas tiras, esses mantos, esse pedaço de pano que perpassa a roupa, como sinal de que é uma autoridade sacerdotal. Esclarecido isso aqui para você, então vamos aqui ao texto. E os discípulos então ficam perturbados porque Jesus pergunta para ele, alguém me tocou. Olha a sensibilidade de Jesus. Jairo está desesperado e quer levar Jesus para casa de todo jeito por causa da fé que ele tem que Jesus vai resolver o problema da sua filha. Mas aqui Jesus, ele também não deixa de ser sensível a alguém que está no meio da estrada precisando de um milagre, e ele atende essa pessoa. Interessante que a forma como essa mulher toca naquele manto significa reverenciar e o reconhecimento da unção, da autoridade. Ela vai lá e toca nesse pedaço de tecido da roupa sacerdotal do mestre que ensina, e a partir daquele momento ela é curada. E Jesus disse assim: alguém me tocou. Olha a pergunta dos discípulos: como alguém te tocou? Olha quantas pessoas estão aqui em sua volta. Ele disse: não, essa me tocou de forma diferente. A forma que Jesus toca naquela mulher demonstra um nível de sensibilidade que ela tem e que ele tem por ela, que ele diz assim: de mim saiu virtude. Ou seja, vida fluiu de mim sobre a vida daquela mulher. Uma manifestação de quê? De fé. Pistis. Saiu fé. Saiu esperança, jorrando milagre para a vida daquela mulher, e ela vai e segue a sua vida normal. Voltemos aqui ao texto de Jairo. Jesus então entra na casa de Jairo, e olha que notícia terrível. Alguém diz para Jairo assim: sua filha está morta. Isso não muda absolutamente nada no sentimento que Jesus se dirige. E aí encontra a lição dessa noite: a parceria da humildade com reconhecimento da autoridade sobre aquele que ministra sobre nós. Nesse entendimento, aí acontece o milagre na vida da filha de Jairo, que ela retorna à vida. Preste atenção nas três principais lições que a gente aprende nesse texto. A primeira delas é que não importa a posição, ela deve estar abaixo da nossa esperança. A nossa posição, ela tem que colocar a gente de forma que a humildade não se perca,
porque a necessidade ela quebra isso. A segunda lição é que Deus também trabalha em parceria. Quando nós acreditamos e levamos para nossa casa, então tudo muda. A esperança que Jesus demonstrou em ir com Jairo, a humildade que ele tem e em Jairo desejar a presença de Jesus em sua casa por causa de um milagre, fez com que outras pessoas testemunhassem e fossem alcançadas também. Eu não sei qual a situação que você passa, qual o nível de expectativa que você tem, qual é o seu problema. Mas lembre-se, a humildade, ela sensibiliza o coração de Deus. Quando nos tornamos humildes, nos tornamos parceiros divinos. E a terceira lição que eu quero dizer para você nessa oportunidade: tudo muda quando Jesus entra na nossa casa. A nossa fé pode mudar a nossa realidade e mudar a realidade da nossa família também. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar com outras pessoas e inscreva. Assim você nos ajuda a crescer com o canal e continuar abençoando pessoas com palavras assim, iguais a essa. Até o próximo encontro. Você que está estudando a palavra comigo aqui toda quarta-feira, você sabe que tem vídeo novo aqui no canal. Na próxima semana nós vamos falar sobre a fé como uma experiência prática no dia a dia, no cotidiano. Fique ligado com a gente e tenha certeza que você vai ser abençoado.